Olá, estamos nós aqui reunidos para mais uma aula da nossa comunidade com muita alegria. Eu quero então dedicar a vocês mais este tempo, mais este assunto, mais este momento em que nós estaremos aqui juntas, conversando, compreendendo, entendendo e, acima de tudo, aprendendo. Quero desejar boas-vindas às que chegaram, desejar força e coragem às que continuam conosco aqui, para então que nós possamos aprender sempre um pouco mais e colocar em prática de modo que a nossa família seja fortalecida, de modo que a nossa família possa ser cada vez mais enraizada. Esta família a qual nós então não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que derruba, mas ao contrário, esta família enrijecida, ao qual sabe onde foi que então depositou a sua confiança. Então esses assuntos aos quais nós viemos aqui tratando sobre o autoconhecimento da mulher, sobre esse autodomínio, sobre esta maneira prática de aprender a lidar, de aprender a conversar, de aprender a falar, Isso tudo tem um benefício muito grande, que não só diz respeito a nós, mas também diz respeito a todos aqueles que nos cercam. É fato que, estando nós bem, estando nós nos conhecendo suficientemente para compreender a maneira com a qual nós agimos, este benefício também vai ser ali estendido a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Tá joia? Então, vamos juntas para mais uma aula com muita alegria, tá ok? E lembrando que semana que vem, última quinta-feira do mês, nós estaremos reunidas ao vivo, então nós não teremos a aula disponível na comunidade pela manhã como de costume, mas às 9 da noite ao vivo, tá joia? Onde então nós iremos ali conversar e depois também ter a possibilidade desta troca, não é mesmo? Ter ali um momento onde nós podemos ter então perguntas e respostas, partilhas, é um momento muito rico, sobretudo para nós mulheres que então compartilhamos das mesmas lutas ou quase todas as mesmas lutas. Chega de prosa, chega de conversa boba e vamos lá, Vamos que vamos então, porque o assunto de hoje urge, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre cumprir bem o nosso dever. E aí você pode me perguntar assim, mas qual é o meu dever? São tantos e no meio de tantos eu posso aqui então me ater a algum deles. E hoje especificamente eu gostaria de falar para as senhoras casadas. Hoje especificamente eu gostaria de falar para as senhoras que estão preparando-se para casar. E hoje eu também gostaria de falar para as senhoras que alguma vez, por algum motivo precisou romper, mas que também já foi casada, tá joia? Então vamos lá, vamos conversar. Fato é que eu gostaria primeiro de deixar claro para vocês que às vezes pode soar um enaltecimento da figura do homem, o que não é verdade. Eu não estou aqui neste trabalho para me dirigir a eles especificamente, pois se eu tivesse um tempo, garanto que eu faria com muita alegria, E diga-se de passagem, teria muitas coisas para dizê-los, mas enfim. Mas como é uma comunidade para mulheres, eu vou sempre me ater a vocês. Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui são vocês. O motivo pelo qual eu estou aqui toda semana é cada uma de vocês, sou eu mesma. Tá joia? Então, deste modo, é claro que sempre nós iremos nos dirigir à figura masculina do esposo, Porém, de uma maneira diferente, tá joia? Então, lembrando que eu não estou aqui para falar aos homens especificamente, mas eu estou aqui para falar a vocês. E tratando diretamente com vocês, então eu tenho uma certa liberdade e uma certa, eu diria, flexibilidade para poder colocar para vocês aqui alguns temas que por algumas vezes parecem um pouco corriqueiros demais, mas não o são, tá joia? Então vamos lá. Primeiro ponto. Todo marido busca na sua esposa, todo marido busca conhecer, ele busca ter ao seu lado uma mulher. De fato, uma mulher,
E nada mais pode, assim, gerar uma repugnância num homem, senão uma mulher masculinizada. Uma mulher que tem ali no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de vestir, aquela figura um pouco masculinizada. Isso, de algum modo, gera uma certa repugnância no homem. E por quê? Porque este é o seu papel e não o dela. Compreende? Então veja, todo homem quer ter ao seu lado uma mulher. E com esta mulher, tudo aquilo que lhe cabe, tudo aquilo que faz parte do seu ser feminino. Como, por exemplo, toda esta sensibilidade, né? Toda mulher, ela é dotada de um devotamento completo, de uma afeição, de uma sensibilidade única. Isso é próprio da mulher. Toda mulher traz no seu coração e na sua alma esta docilidade, esta sensibilidade, que por vezes pode se perder ao longo do caminho por uma série de coisas, por uma série de eventos, por uma série de outras ocasiões que vão ali por um certo enfraquecimento da própria personalidade da mulher, então interferindo nestas relações. Não é muito difícil, mas também não é muito costumeiro receber no consultório, por exemplo, como já tive, casos de mulheres que vêm até o consultório com 30, 35 anos, tive uma com 33 anos de casada, que abandonou o matrimônio porque reencontrou com uma grande amiga de infância e então descobriram que estavam apaixonadas e que por este motivo achou melhor deixar o matrimônio para então viver este caso enlouquecido de amor. Veja, uma tamanha insanidade, não é mesmo? E aí, neste ponto, nós teríamos aqui inúmeras questões para abordar, mas não é este o assunto. Então, nós não iremos nos deter aqui, mas iremos passar adiante. Veja, é muito importante que nós tenhamos esta, eu diria, perspicaz, né? De notar quando é que nós estamos, então, deslizando, né? Seja no falar, seja no vestir, seja no acompanhar, não é mesmo? Nós precisamos sempre dispor para o nosso esposo desta sensibilidade, desta doçura, deste afeto, desta afeição, a qual nos foi dada por natureza e por graça, tá bom? Então, este é um primeiro ponto que nós precisamos prestar atenção e nos deter nele, para que nós não sejamos então levadas com a correnteza, como muitas estão sendo, não é? Levadas pela conversa da vizinha, levadas pela conversa da colega, do amigo, enfim, são tantas outras coisas, né? Até mesmo pelas leituras, por aquilo que se vê, não é? E ali vai então enchendo o seu imaginário, a sua mente de coisas podres e depois fica uma luta descomunal para tentar viver aquela realidade que não é real, percebe? Seria então, no caso, uma irrealidade, não é? Então, estejamos atentas a esta feminilidade a qual o nosso esposo tanto procura em nós. E nós vamos entender por que é que ele procura esta feminilidade em nós de maneira tão fugaz, de maneira tão ardente. Por que é que os homens buscam em nós mulheres sedentamente, claro que cada um na sua esposa, este carinho, este afeto, esta docilidade, esta sensibilidade? Vejam só. Todo homem gosta de ter a sua independência, não é? Todo homem gosta de ter o teu momento com um amigo, né? É o momento da cerveja, é o momento do churrasco, é o momento também da oração, é o momento das palestras, das aulas, dos cursos, enfim. Todo homem gosta de ter a sua independência. E todo homem fica profundamente irritadiço com aquelas mulheres que ficam o tempo todo ditando as regras do dia. Agora faça isso, agora faça aquilo, agora limpe ali, agora arrume aqui. Veja, minhas queridas, isto não é próprio dos homens e nunca vai ser.
porque essa é uma tarefa que foi designada a nós mulheres. Ter a compreensão de que eles precisam deste tempo, de que eles precisam deste momento a sós, de que eles precisam estar na companhia dos seus, falando de coisas que o agradam, falando de coisas que, de algum modo, alimentem esses homens por dentro, naquilo que diz respeito à sua virilidade, à sua hombridade, à sua masculinidade. E então, por esse motivo, o que acontece? Quando este homem volta para casa, ele tem a necessidade de encontrar na esposa este ser feminino. E por quê? Porque a mulher tem aquilo que falta no homem. Compreende? Ele busca em nós, em você, aquilo que lhe falta e aquilo que precisa para então completá-lo como pessoa humana. Compreende? Este é o grande motivo pelo qual o homem busca em nós esta feminilidade, esta mulher, este ser feminino. Porque aquilo que nós temos, essa sensibilidade, esta docilidade, é aquilo que falta na sua personalidade. É aquilo que falta nele enquanto homem. Compreende? Então veja, se nós fizermos ali toda uma ligação, nós vamos começar a entender que o homem quer encontrar em nós o que o complete, o que o faça pleno, o que o dê condições de ir adiante, o que o coloque como que um dínamo, um motor, a trabalhar o tempo todo para que ele progrida, para que ele vá para frente, para que ele caminhe. Mas para que ele faça todo este processo, é necessário que nós, mulheres, estejamos por detrás. Veja, um homem bem-sucedido, um homem que deu certo, sem sombra de dúvidas, se você olhar e compreender, você verá que por trás deste homem há sempre uma mulher em silêncio, que fez muito bem e que cumpre com alegria o seu trabalho, a sua vocação. E isto faz com que ele seja cada vez mais autoconfiante para ir adiante, para não temer, para dar o passo, para ir além. Compreende? Então, que tenhamos esta compreensão clara na nossa mente de que nós precisamos ser para o nosso esposo uma mulher feminina, uma mulher agradável, uma mulher dócil, uma mulher sensível. Para quê? Para que eu possa completar nele aquilo que lhe falta. Tá joia? Então esse seria, eu diria quase que o ponto principal, é ter o entendimento do porquê para depois fazer, não é? Seria então a maneira mais correta de agirmos deste modo então. Vamos lá. Continuando, o homem ele quer encontrar em nós o que o complete, ou seja, uma companheira. Quando o homem encontra na mulher uma companheira, quando o homem encontra na sua esposa uma companheira, um auxílio necessário para caminhar, vejam, isso é muito sério. Ele encontra ali também, na hora da tentação, veja, muito mais satisfação em estar com a tua esposa do que estar com outras pessoas que não são do seu convívio. Por que nós temos tantos casos hoje, né, de traições e de tantas outras situações? Porque de algum modo um dos dois, né, um dos cônjuges, perdeu o desejo de estar com a companhia, com o companheiro, com a companheira. E por quê? Porque em algum momento esta companheira deixou de ser para ele este auxílio que ele precisa. Compreende? E aí então o que ele faz? Por natureza, busca fora. Busca fora. E aí o que ele faz? Buscando fora,
ele acaba por encontrar alguém que lhe dê estas condições que ele precisa para então evoluir e crescer. No caso, né, diminuir. No caso, diminuir. Porque aí nós temos uma família destruída, um casamento destruído, inúmeras vezes por imaturidade, outras tantas inúmeras vezes por falta de diálogo. Eu diria que esse é o maior caso, né, dos términos hoje de relacionamento, e também por conta das traições, inúmeras, muitas traições. Vejam, eu cheguei a atender casais muito jovens, casais com 5 anos, 4 anos de casado, com, assim, uma quantidade de traições absurda, uma coisa muito grande, né? E há essa busca desenfreada, né? Pelo prazer, pela saciedade, por buscar algo que o complete de algum modo. E aí nós caímos num outro extremo, que também não é hoje o assunto da aula, então não vou me ater aqui, que são as paixões, os vícios, e aí o homem vai ficando cada vez mais escravo das suas paixões mais baixas. E aí a preocupação dele já não é mais suprir aquilo que lhe falta, né? Buscar algo que o complete, mas, ao contrário, sanar as suas paixões, os seus desejos, os seus prazeres, né? E aí a gente está falando de uma outra instância, de uma outra situação, que também nós não vamos adentrar hoje, porque não é este o nosso assunto, tá ok? Então, voltemos, né? Voltemos. É preciso que nós tenhamos a compreensão, e mais uma vez eu volto a falar para vocês, né? Sejam companheiras dos vossos maridos, sejam amigas dos vossos esposos, sejam para eles docilidade, carinho, afeto, tudo aquilo que eles precisam para que eles se sintam capacitados a desejar, a querer e a buscar cada dia, cada instante estar ao lado de vocês. De modo que nada nem ninguém deste mundo seja ou será para ele uma companhia tão agradável quanto estar na companhia da própria esposa. Tá bom? De algum modo, o autor coloca que nós deveríamos então olhar para os maridos, né? Por favor, me compreendam, como alguém doente, como alguém que necessita de cuidado, como alguém a qual nós precisamos ali ter um cuidado, eu diria, um pouco mais atencioso, não é? Então, por exemplo, uma casa em ordem, com horários, não é? De modo que o prato seja ali o prato preferido, um modo de agradá-lo, um modo de fazê-lo querer, né? As roupas bem lavadas, as roupas bem organizadas. Eu não vou fazer isso coisíssima nenhuma. É ele que se vira. Onde já se viu que eu vou ficar todo dia fazendo o prato preferido do meu esposo? Minha cara, tenha maturidade suficiente para compreender aquilo que eu estou lhe dizendo. Não estou dizendo que todos os dias você precise ir para a beira do fogão para fazer o prato preferido do teu esposo. Mas você tem discernimento suficiente para compreender quando é preciso ter um ato a mais de docilidade, ter um ato a mais dessa disponibilidade interior em agradar o vosso esposo, não é? Seja você mesma a flor mais bela que ornamenta a tua casa. Seja você mesma a flor mais bela a estar em cima da mesa da tua casa, para que quando o teu esposo olhe, ele se encante de tal modo que nada mais o interesse, né? Olhando de um modo, eu diria, um pouco bucólico, a gente pode até pensar que está muito romântico tudo isso, né? Mas não há romantismo, há verdade. E por que os casamentos duram tão pouco? Porque as pessoas casam-se para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Por isso não dura. Não há essa disposição interior em servir, né? Quando a própria palavra de Deus nos fala sobre a submissão, ela fala sobre isso. É cada um compreender o seu papel. E não há nada que me diminua em tratar bem aquele ao qual eu escolhi para viver comigo o resto da minha vida.
Compreende? Para mim precisa ser motivo de gozo e alegria, tratá-lo bem, com carinho, com atenção, com respeito, não é mesmo? E poder ali permeá-lo de coisas boas, a minha casa, a minha família, um ambiente agradável para recebê-lo, um prato de comida que o alegre, não é? Que o faça se sentir amado, porque gosta, porque ama, não é mesmo? Então, isso são coisas muito próprias nossas, da mulher. Mas que devagarzinho, vagarosamente o mundo vem roubando, tirando de nós, não é? O mundo vem como que arrancando esta feminilidade de nós e fazendo de nós cada dia mais um coração endurecido. Ele que faça o seu. Ele quer a camisa, ele que passe. Né? Ele quer determinada coisa, ele que corra atrás. Eu é que não vou fazer, não é mesmo? E ainda a gente fala isso com a boca cheia, se acha no direito de bater o pé. Saiba que nós estamos então redondamente enganadas, não é? Redondamente enganadas. Bom, para alcançar tamanha graça, para que nós então aprendamos a viver deste modo coerentemente, coeso, para que nós possamos aprender a viver deste modo cada vez mais entregue e inteira, é preciso então que nós anotemos aí algumas dicas, que eu acho que de algum modo vai servir para poder balizar então aí a nossa direção, orientar a nossa rota, tá bom? E a primeira dica seria: mostra sempre um rosto alegre. E aqui então eu vou me ater em algumas falas do próprio autor que eu gostaria de dividir com vocês aqui. São tantas coisas importantes que se pudesse eu leria tudo, não é? Porque realmente é encantador. Veja só. Mostrar sempre um rosto alegre. Logo, não andar em casa com rosto de preço fixo, onde pelas dobras e vincos no rosto se possa ler o peso dos sacrifícios feitos. Ninguém precisa saber dos teus sacrifícios. Ninguém precisa saber das tuas lutas. Ninguém precisa saber das noites em que você vai deitar sempre mais tarde, porque tem mais uma máquina de roupa para pôr para lavar, porque tem mais um varal de roupa para recolher, porque tem mais louça suja na pia que precisa lavar para adiantar o dia de amanhã, não é mesmo? Ninguém precisa saber. Os teus sofrimentos fazem parte do teu projeto de santificação e o outro nada tem a ver com isso. Então mostra sempre um rosto alegre, de modo com que o outro não se sinta culpado pelo teu sofrimento. Compreende? Aquelas mulheres ranzinzas, sabe? Que anda sempre com a cara fechada, rabugenta dentro de casa? Deus que me livre, né? Vai-se ao encontro do marido e também dos pequenos do lar, com um rosto alegre, iluminado, feliz, né? De quem realmente se doa por amor, de quem realmente se doa para amar. Esta é a grande diferença. Às vezes nós ficamos dentro de casa como que medindo esforços, sabe? Tentando descobrir quem faz mais, quem cuida mais, quem organiza mais. Para com isso. Isso é uma briga desleal, né? E por quê? Porque este dom não foi dado a eles, foi dado a nós mulheres e será cobrado de nós, não é? A eles foram dados outros encargos que não foram dados a nós e que por inúmeras vezes nós insistimos em abraçá-los, esquecendo daquilo que é a nossa própria vocação enquanto esposa. Tá joia? Então vamos lá. Cara feia nada resolve, quando ao fim e ao cabo não acaba irritando ainda mais e azeda ainda mais a situação, o que é fato, não é mesmo? Você pode, diante de uma dificuldade, você pode, diante de uma situação, você pode, diante de um problema, seja ele qual for, piorar a situação ou então trazer leveza para aquilo que já está difícil, né? Depende muito do teu modo de ver, depende muito do teu modo de compreender. Depende muito do teu modo de viver aquela situação. Se você então fecha a cara, fica brava, se tranca, acabou. Aquilo que já está ruim fica péssimo,
né? Mas se você coloca ali uma pitada de humor, uma pitada de alegria, uma pitada de leveza, as coisas todas se transformam. E aquilo que era uma preocupação grande passa a ser então algo como que irrisório. Algo que depois resolvemos, então depois nós damos um jeito e assim sucessivamente, não é? Segundo ponto, vamos lá. Dizer uma palavra amável, né? Quando nós temos a disposição de dizer uma palavra amável, nós como que engrandecemos o coração do outro, né? E agora eu tomo a liberdade de me estender aqui, não só ao esposo, mas a todos. E o autor é muito duro, ele diz assim: isto é barato e está à mão. Infelizmente, nosso coração anda tão endurecido, muitas vezes, e por maldade nos calamos, e a palavra que vai tornar o outro feliz nunca vem à tona. Não é? Veja, gente, isso é muito sério. Por maldade, nós deixamos de proferir palavras boas, palavras amáveis, palavras que vão deixar o outro infinitamente mais feliz. E por quê? Porque nós, mulheres, estamos ficando cada dia mais com o coração endurecido. São mágoas, são ressentimentos, eu compreendo perfeitamente bem. Mas se nós não dermos o primeiro passo, quem vai dar? Quem vai dar? Não é? Então, dizer palavras amáveis também e sobretudo muitas vezes é motivo de cura para muitos casais e também é motivo de matar o orgulho que existe em nós, tá joia? Então diga palavras amáveis, não tenha medo, fale, né? Profira palavras boas, palavras, eu diria, de bem, para que você possa então engrandecer o coração do outro, fazer feliz aqueles que convivem com vocês. Essa semana eu ouvi de uma paciente assim, nunca tinha ouvido isso. Vou tentar me lembrar, me recordar perfeitamente como ela disse na terapia. Ela me disse assim: minha mãe dizia palavras tão duras que era capaz de ressuscitar o morto e de matar o vivo. Veja. Minha mãe dizia palavras tão duras que era capaz de ressuscitar o morto e de matar aquele que estava vivo. Veja. Quantas vezes nós não somos assim? Tão amargas, tão ranzinzas, tão chatas, tão cheias de mimimi, tão ali sentimentais, que ficam ali sofrendo. Ai, tadinha de mim, ele não olha, ai, ele não vê, ai, 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 ai. E ali nós acabamos como que massacrando aqueles que vivem conosco, com palavras, com gestos, com semblante. Gente, isso é terrível. Né? Isso é terrível. E engraçado que ele fala também sobre os maridos que saem de casa, não é? E que vivem fora de casa, uma realidade pesada, né? Uma realidade dura. Veja, é complicado, porque o homem, o chefe da casa, já sai de casa sabendo daquele encargo que ele terá durante o dia e quão custoso aquilo lhe será. Mas às vezes é mais custoso para ele ter que voltar para casa, porque quando ele volta para casa ele encontra um ambiente 3 vezes pior do que aquele que ele enfrentou durante o dia. E por quê? Porque está lá você, na beira da pia, mal-humorada, com o coração endurecido, fazendo as coisas de qualquer jeito, por obrigação, não por amor, né? Não é capaz de dizer uma só palavra sabe, uma palavra bem-vinda, uma palavra amável, uma palavra doce, não é capaz, certo? Então, dizer ali uma palavra amável, isso é muito importante, não? Então, depois, né, um terceiro ponto, pensar bem. O que seria, então, pensar bem? Veja, em geral, os homens não andam com a cabeça sempre cheia de maldades. Diabólicos são poucos, não é? Veja, em geral, os homens não andam com a cabeça assim.
Aqueles que verdadeiramente se ocupam, têm uma ocupação, têm uma obrigação, têm algo para fazer, não andam com a cabeça o tempo todo cheia de maldades, não é? Somos nós que criamos as coisas e somos nós que, a partir da nossa imaginação, agimos para com nossos esposos. Veja, pode-se ter momentos infelizes e anseiam por um crédito de estima. Porém, há esposas que encurtam demais este crédito ou concedem, né, a prazo muito curto em conta corrente. Há esposas que conseguem ainda diminuir este tempo, complicar ainda mais, né? Atrapalhar um pouco mais aquilo que já está difícil. Então, que tipo de esposa tem sido você? Né? Você tem sido aquela esposa que não consegue mostrar um rosto amável? Você tem sido aquela pessoa que não consegue dizer palavras amáveis? Ou você tem sido aquela pessoa que não para pensar? Né? Que não para pensar. E aí vivem atribulados por irrealidades. Vivem atribulados por coisas que não existem. Vivem atribulados vítimas da própria imaginação, falta de maturidade, falta de diálogo e, acima de tudo, falta de vida interior. Tá joia? Quarto e último ponto, para que então eu não me delongue demais aqui com vocês, não passar adiante coisas irritantes. Acho que isso é muito próprio nosso, né? Da mulherada. Mulherada, quando está diante de uma situação, diante de alguma coisa e vê ali algo que lhe irrita profundamente, a primeira coisa que ela faz é correr e contar para o marido, não é? Mas veja, achei muito interessante a maneira com a qual o autor escreve. O que não passamos adiante morre conosco, isso é fato, não é? E não aflige ninguém, melhor ainda. É como gripe que não contagia. Veja, aquilo que eu não levo adiante, aquilo que é desnecessário, aquilo que não vai agregar nada, né, na vida dos meus, não há necessidade de levar adiante. Aquilo que eu supus, aquilo que talvez eu imaginei que pudesse ser, como é que eu vou levar adiante uma coisa que eu nem sei se é real? Eu nem sei se é verdade. Então veja, não passar adiante evita muitos males, e não aflige o teu esposo, não aflige os teus filhos, não aflige a tua casa. Logo cai no teu esquecimento e dali um pouco nem mesmo você se lembra daquilo que então você gostaria de dizer, né? E não digas que não tens por obrigação de aguentar sozinho os aborrecimentos. Trata-se aqui de uma companheira, de uma auxiliar, veja, aliviando a quem poderia lhe pagar com os mesmos aborrecimentos. Então, é dever nosso, sim, selecionar aquilo que entra dentro da nossa casa e aqueles que entram dentro da nossa casa. É dever nosso, sim, selecionar aquilo que eu falo para o meu esposo, aquilo que eu levo para o meu esposo, aquilo que eu vou despertar no coração do meu esposo. É dever nosso, sim, ter esta sensibilidade com aquilo que eu falo, ouço e levo adiante, né? Ter a boca calada por muitas vezes é uma grande dádiva, é um grande dom, não é mesmo? Ora, se a esposa se mete demais nos afazeres do marido, acaba em demasia o atrapalhando. É claro, aquilo não é próprio dela. Fala demais, atrapalha demais. Cuida daquilo que é teu. Se atém nos teus deveres, se atém nas tuas obrigações e você vai ver que mal lhe resta tempo. Não é? Que dirá tempo para se meter nas coisas do marido? Às vezes eu ouço mulheres falando na terapia, gente, com todo respeito, que mulherada chata, quer até determinar a forma com a qual o marido deve trabalhar.
falta de ocupação, falta de ter o que fazer, falta de ter o que pensar, falta de ter o que se ocupar. Vai fazer qualquer coisa e dá sossego pro pobre. Deixa o pobre trabalhar, depois fica apurrinhando a cabeça do coitado. E aí depois não dá conta de aguentar o quê? O revide, porque vem, não é mesmo? Porque vem. Mas enfim, por último e ao fim, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que todo marido deve encontrar uma genuína cristã, uma esposa saturada de Deus, uma esposa que tem como princípio, como meta, como primeiro na sua vida, agradar a Deus. E depois, agradando a Deus, agradar o seu esposo. E depois, agradar os seus filhos, porque há uma ordem. Veja, todo esposo, no fundo, procura em nós o Deus que lhes falta. Esse lado humano de Deus, que nós mulheres, por graça, temos em demasia, esta sensibilidade, esta doçura, esta amabilidade, isto que é próprio nosso. Então todo homem busca em nós mulheres o quê? Este lado humano de Deus. Compreende? Por isso, para que nós possamos dar a eles aquilo que eles realmente precisam, minhas queridas, é necessário que nós estejamos saturadas de Deus. Mas para que isso verdadeiramente aconteça, nós temos que ter uma vida interior honesta, real, concreta, verdadeira. Se não for assim, inúmeros casamentos continuarão se perdendo pelo caminho, inúmeros casais continuarão se divorciando, inúmeras famílias sendo destruídas, não é? Porque veja, o mundo grita, o mundo está aí batendo sem pedir licença para entrar na tua casa. E se você não estiver atento, e se você não cuidar dos teus, e se você não amá-los, e se você não servi-los, o mundo há também de entrar na tua casa e causar uma grande destruição. Tá joia? Então, só relembrando os 4 pontos mais importantes que eu gostaria de deixar com vocês. Primeiro, mostrar sempre um rosto alegre. Segundo, dizer sempre uma palavra amável. Terceiro, pensar bem. Quarto e último, não passar adiante coisas e palavras irritantes. Tá joia? Espero de algum modo ter contribuído com cada uma de vocês. Desejo que gostem muito da aula de hoje, não é mesmo? Com muita alegria foi preparada para cada uma de vocês e de algum modo eu também desejo poder tocar profundamente neste reencontro do próprio matrimônio, neste enaltecer do próprio casamento. Tá joia? Deixo para vocês aqui o meu beijo, força e coragem, vamos adiante, não podemos desanimar e até quinta-feira eu espero vocês. Beijo, fiquem com Deus e até mais.